Olá, nessa parte da aula a gente vai começar a falar da função que a gente chama de função coerência ordinária, tá? Então, a ideia dessa função coerência ordinária, a gente entender essa função coerência ordinária é importante para a gente começar a falar sobre os estimadores de sistema linear que a gente vai tratar nesse curso, tá? Então, a ideia dessa função é que ela mede o que a gente chama de o grau de relação linear entre dois sinais, quaisquer, tá? Como, por exemplo, os sinais de entrada e saída de um sistema linear, tudo bem? Então, a gente define ela aqui a partir desse gama ao quadrado aqui, né? E basicamente ele vai fazer uma razão entre a PSD cruzada ao quadrado, aqui, né, o módulo dela, dividido pelas auto-PSDs do sinal de entrada e do sinal de saída, tá? Então ele vai me dar essa razão entre a potência, a densidade espectral de potência cruzada entre os sinais de saída e as autodensidades espectrais de potência da saída e da entrada, tá? Repara que essa função aqui de coerência ordinária, por causa dessa definição, né, ela vai estar sempre entre 0 e 1, como uma consequência aqui também dessa propriedade que a gente viu aqui na primeira parte da aula, tá? Então, se eu tiver aqui x e y como dois sinais, né, e esses sinais são os sinais de entrada e saída do meu sistema linear, então, se eu substituir aqui o módulo da PSD cruzada, a gente tem essa expressão, o SXX aqui e o SYY, a partir daquela relação que a gente viu, né, como módulo da FRF ao quadrado vezes o SXX, né, eu vou ter que necessariamente essa função é igual a 1. Essa função aqui é sempre igual a 1. Então, toda vez que eu utilizar essa função coerência ordinária para sinais de entrada e saída do meu sistema linear, ela tem que ser igual a 1 para todas as frequências, tá? Qual que é a questão aqui, né? Que quando a gente faz medições de sinais de entrada e saída de um sistema linear, né? Em geral, a gente não tem acesso diretamente a esses sinais de entrada e aos sinais de saída. A gente vai falar sobre isso ao longo dessa aula aqui, tá? A gente vai comentar um pouco mais. Então, um dos grandes problemas de estimação, um dos problemas de estimação do sistema linear é que quando eu meço a entrada e a saída de um sinal, ou eu gostaria de medir a entrada e a saída desse sinal, mas eu não tenho acesso diretamente a eles, muito por conta de ruído de medição, tá? Então, aqui a função de coerência ela é igual a 1, como a gente falou, no caso de x e y estarem linearmente correlacionados, tá? Ou seja, se os dois sinais são não correlacionados, então essa função de coerência vai para zero, ela é igual a zero, tá? Se essa função de coerência é maior do que zero, mas menor do que 1, então se ela está entre 0 e 1, então x e y são linearmente relacionados, tá? Porém de modo parcial, tudo bem? Já vai discutir esses casos aqui lá na frente, tá? Então, existem 3 possíveis causas desse afastamento da relação linear entre x e y, tá? Então, imagina que eu tenho lá o sinal x e y, que eu acho que são de entrada e saída de um sistema, tá? Área, né? Tipicamente, com esse gráfico aqui, é um exemplo típico do que eu vou ter, né? E aí eu vejo que ela não está próxima de 1, ela não é igual a 1, ela tem um valor próximo de 1 em algumas regiões e longe de 1 em outras regiões, tá? Então, existem 3 possíveis causas desse afastamento da relação linear, ou seja, afastamento desse valor igual a 1, tá? O primeiro aqui, talvez o mais importante para a gente, é a presença de ruído na medição de x ou de y. Tanto de x, somente de x, tanto de y, somente de y, tanto um quanto o outro, tá? Tanto os dois aí. O caso 2, um outro caso é que x e y podem não ser linearmente relacionados, tá? Então, eu tenho a presença de não linearidades no meu sistema, tá? Então, eu meço lá x e y achando que é um sistema linear, mas na verdade não é. Então, isso pode afastar essa função, essa função de coerência aqui faz uma medida disso, tá? Ou um outro caso também é que
quando o y é uma saída devido não somente à entrada de y, mas eu tenho uma outra entrada também. Então, por exemplo, eu tenho aqui, imagina que eu tenho lá o meu sistema linear, né? E aí eu tenho a minha entrada x aqui, x, e eu tenho uma saída y aqui, né? E aí eu estou achando que esse cara aqui, o y na saída, é devido somente a essa entrada, mas eu vou ter uma outra entrada aqui, z, que eu não estou levando em conta, por exemplo, no meu sistema. E aí, esse caso aqui também afasta a função coerência ordinária da unidade. Tá? Então, agora a gente vai focar nesse primeiro caso aqui. Né? Esses dois casos aqui, eles são um pouco fora do escopo desse curso, né? Mas são importantes, eles podem acontecer. Tá? Mas eu vou assumir que, primeiro, eu sei que o meu sistema é linear, nessa parte aqui, e sei que ele é um sistema do tipo SISO, né? Ele só tem uma entrada e uma saída. Então, fazendo essas hipóteses aqui, a gente meio que elimina essas duas hipóteses aqui, essas duas considerações, e a gente vai focar agora nesse primeiro, que é a presença de ruído de medição. Então, vamos dar uma olhada em 3 casos de contaminação por ruído, que pode acontecer de contaminação por ruído em uma medição. Então, o que a gente chama aqui de caso A é quando eu tenho ruído na saída. Então, eu tenho aqui o meu sistema linear, né? E aí eu tenho a minha entrada x de t no meu sistema e tenho uma saída y de t. Só que, quando eu faço a medição desses dois sinais, né? Eu tenho aqui, nessa hipótese, acesso diretamente a essa entrada. Então, eu consegui medir perfeitamente essa entrada x, porém, a saída y de t, eu só tenho acesso a ela através dessa versão m, né, de medida aqui, ou measure, tá? Que é uma versão contaminada da saída com ruído. Nessa variável y, que a gente vai chamar ele de ny aqui, tá? Então, algumas hipóteses aqui, né? Esse modelo aqui de medição, tá, é um modelo de medição que leva em conta o que a gente chama de um ruído aditivo. Então, um modelo de ruído aditivo, ou seja, o meu sinal contaminado é o meu sinal, propriamente, que eu quero ter acesso, né, com mais o meu ruído de medição. Tá? Então, é um ruído que a gente chama de aditivo. Uma hipótese importante aqui é que o sinal de entrada e esse ruído são sinais não correlacionados, tá? X e Y são entrada e saída de um sistema linear, então são linearmente correlacionados, e o ruído de medição e o sinal de saída, eles são não correlacionados, tá? Então, a gente vai usar lá a definição da função coerência, né? Qual que era a definição dela? Então, eu tenho a densidade espectral cruzada, x e y, da entrada e o sinal de saída, que eu tenho acesso, esse y de m, né? Dividido pelas autodensidades espectrais de potência da entrada e da saída, ym aqui. Então, eu tenho essa aqui por definição, né? E aí, se a gente usar agora, aplicar o meu modelo de ruído aditivo nessas funções, né? Eu vou ver que a autodensidade espectral aqui de saída é a autodensidade espectral do meu sinal mais a autodensidade espectral do meu ruído, tá? Isso aqui não é difícil de mostrar, basta aplicar a definição lá de densidade espectral de potência nesse sinal, aplica a transformada de Fourier aqui, né, e aplica lá na definição, e todos os termos cruzados que aparecerem aqui, eu vou fazer eles tender a zero, né, eu faço eles igual a zero, seguindo essa hipótese aqui que x e y são não correlacionados, né. Posso começar aqui pela autocorrelação, né? Então, faço autocorrelação desse sinal, me dá autocorrelação com esse, mas a correlação cruzada entre os dois, como eles são não correlacionados, a correlação cruzada tende a zero, aplico o teorema de Wiener-Kirchen e tenho esse resultado aqui, tá? Então, o meu SYY, por definição, né, ele é o módulo ao quadrado aqui da minha FRF vezes o SXY, e aí sobra esse termo de ruído aqui.
o meu SXY aqui, a densidade espectral cruzada, né? Também aplico aqui a mesma definição, né? Para fazer, aplico aqui essa hipótese para fazer essa definição aqui, né? E aí vou ter que ele vai ser um termo do meu densidade espectral de potência cruzada de x com y, mais densidade espectral de potência cruzada de x com ruído, tá? Como a gente fez a hipótese que ele é não correlacionado, né? Isso aqui vai para zero, sobra somente esse termo que a gente tem ele por definição do meu sistema linear. Tá? E aí eu posso reescrever essa expressão dessa maneira aqui. Tá? Então repara que o que essa expressão está dizendo aqui para a gente? Que se eu tenho um caso em que se o meu ruído de medição lá, NY, ele tem uma potência zero, né, uma densidade espectral de potência zero, ou se ele tem uma densidade espectral de potência muito pequena, esse termo aqui tende a zero e a minha função de coerência ordinária tende a 1. Né? Quando esse termo aqui tende a zero, esse cara tende a 1. Ou, melhor ainda, né? Se a razão de potência do meu ruído for muito menor do que a razão de potência do meu sinal de saída, que é esse SX, esse SYY, então esse cara aqui também tende a 1. Então, tendo uma relação perfeitamente linear. Tá? Então, no fundo, se eu reescrever ainda essa expressão aqui, né, eu consigo chegar nesse resultado que mostra que, ou deixa bem evidente para a gente que a função de coerência ordinária, nesse caso de ruído de saída, né, é proporcional à razão entre a potência do sinal de saída do meu sistema linear dividido pela autodensidade espectral de potência do meu sinal com ruído contaminado. Né? Então, na medida em que a contribuição da densidade espectral de potência no meu ruído tende a zero, esses dois termos tendem a ser iguais e essa razão tende a 1. Né? Ou seja, a função de coerência descreve o quanto da potência do sinal de saída medido em Ym tem contribuição linear da entrada de x de t. Tá? Tem contribuição linear da entrada x de t. E aí, a partir disso daí, né, a gente consegue calcular a porção de ruído no meu sinal, né? Então, a porção da potência de saída que não é devido à entrada x de t. E aí, por definição, né? Então, qual é a razão da potência de saída que não é devido à entrada, né? Então, a razão entre a potência do ruído e a razão da densidade espectral de potência do meu sinal medido, né, me dá 1 menos a função de coerência ordinária. Tá? Então, a partir disso, a gente consegue definir a porção da potência coerente com a minha entrada. E aí basta eu multiplicar a função de coerência ordinária pelo meu sinal de densidade espectral de potência medido. Né? Então, repara que se a função de coerência aqui é 1, toda essa porção aqui é coerente com a entrada, né? Toda essa porção do sinal aqui é coerente com a entrada. Se eu tenho que a minha função de coerência ordinária tende a zero, nenhuma parte desse sinal é coerente com a entrada, o que faz sentido para a nossa definição de função de coerência. Então, ela é usada como essa medida é um quantificador da relação linear entre a entrada e saída de um sistema lá, de um sistema de medição. Tá? Ainda eu consigo escrever aí a partir dessa definição, né, a potência de saída que é incoerente com a entrada. Então eu consigo estimar aquela densidade espectral de potência do meu ruído a partir desse cara, né? E a partir disso eu consigo estimar também a razão sinal-ruído da minha medição, tá? A partir dessa relação aqui. Então a razão sinal-ruído é a razão entre o sinal que eu gostaria de medir, né, o SYY, com o ruído de medição. Então eu consigo ter uma estimativa desse, o que a gente chama também de signal
to Noise Ratio, ou SNR aqui. E aí é interessante notar que esse SNR, né, ele depende, obviamente, dessa função de coerência aí. Então, se a minha coerência tende a zero, essa razão sinal-ruído tende ao infinito. Perdão, se a minha função coerência ordinária tende a 1, essa razão signal-to-noise ratio tende para o infinito, então ela é super alta, né? Então, a porção de sinal com ruído tende para o infinito. Se a minha função de coerência ordinária tende a zero, a porção de sinal com relação ao ruído tende a zero. Tudo bem? Beleza. Então, o caso B aqui é o que a gente tem ruído somente na entrada, né? Então, aqui a gente, como a gente falou bem do caso da saída, né, de ruído na saída, o caso de ruído na entrada é bem parecido, né? Só que agora eu estou dizendo que eu não tenho acesso diretamente à minha medida de entrada do sistema linear, porém eu tenho acesso a uma versão contaminada desse sinal por um ruído aditivo. E aí eu faço as mesmas relações de entrada e saída, né? Com hipóteses parecidas aqui. Então, a minha saída é não correlacionada com esse ruído, x e y são linearmente correlacionados e a minha entrada é não correlacionada com o ruído também. A partir disso eu tenho essa expressão aqui, né? Que a autodensidade espectral de potência desse meu sinal de entrada é uma porção da autodensidade espectral de potência de x mais a auto-PSD aqui do meu ruído, tá? Aplico lá a definição de função coerência ordinária, né? Nota que agora eu vou fazer a relação entre esses dois sinais aqui que estão em azul. E aí eu vou ter um resultado parecido, né? Em que eu tenho a minha razão, minha função de coerência ordinária como uma razão da PSD do sinal x aqui de entrada com uma razão da PSD do meu sinal x contaminado com ruído, né, que é a versão que eu realmente consegui medir lá. E aí eu vou ter definições parecidas da porção de potência de entrada que são coerentes e incoerentes. Incoerentes, né, do jeito que a gente definiu aí no primeiro caso. Então a gente vai ter interpretações bem parecidas aqui para o caso do ruído de entrada. E aí um caso final aqui, que é bem mais interessante, né, é o caso em que eu tenho um ruído de medição, tanto no sinal de entrada, quanto no sinal de saída do meu sistema linear, tá? E aí, de novo, eu consigo fazer as mesmas hipóteses, né, de coerência e correlação entre os ruídos de sinal de entrada e sinal de saída, e vou ter, por consequência, essas relações aqui entre as densidades espectrais de potência dos sinais medidos e dos sinais que realmente serviram de entrada e de saída do meu sistema linear, tá? E aí consigo calcular aqui a função, ou definir uma função coerência ordinária, né, do mesmo jeito, só que agora relacionando os sinais xm e ym, que são as versões contaminadas por ruído da entrada e da saída, tá? Então, aplicando essas definições, eu chego numa expressão desse tipo aqui, e aí, nesse caso, a gente não consegue saber diretamente, né, ou não é a gente não consegue obter as porções ali do SXX e do SYY a partir dos sinais medidos XM e YM sem alguma hipótese sobre esses ruídos, tá? Então, eu não consigo fazer aquelas definições lá de porção coerente do sinal de entrada ou incoerente do sinal de entrada, tanto ou de saída, tá? Então, isso aqui ele fica um pouco mais complexo aqui. Beleza, então aqui eu vou encerrar essa parte da aula e na sequência a gente vai começar a falar sobre identificação de sistemas.